Olá, meus amados e minhas amadas que me acompanham no nosso canal de estudos do direito, especialmente na nossa disciplina Direito Penal. Nós estamos na nossa nós estamos na nossa 14ª aula, certo? Que falamos da ação penal, do seu artigo 100 ao 106 do Código Penal, do título 7º da parte geral do Código Penal. Nessa nossa 15ª aula, nós iremos falar da extinção da punibilidade, que está previsto no título 8º da parte geral do Código Penal. Ao terminarmos esta extinção da punibilidade, nós passaremos a falar, certo, da extinção da punibilidade. Nós passaremos a parte especial do Código Penal no seu título 1, que fala dos crimes contra a pessoa, que será a nossa 16ª aula, tá ok? Bom, inicialmente, 16ª aula. Inicialmente, eu queria pedir a todos que, ao assistirem a aula, por favor, se inscrevam no canal, dê o seu like e façam comentários, para que, em cima dos comentários feitos, eu possa melhorar o conteúdo da aula, tá ok? Iniciemos. Bom, da extinção da punibilidade, a extinção da punibilidade ela está prevista no artigo 107 ao 120, tá, do Código Penal, no seu título 8º, certo, do Código Penal. A extinção da punibilidade, ela significa dizer que é a perda do direito que o Estado tem de punir o autor de um fato típico e ilícito e de impor uma sanção penal, tá? Essa extinção ela acontece quando verificadas algumas das hipóteses extintivas de punibilidade previstas no Código Penal, tá? E não havendo, tá, mais como impor, então, não havendo mais como impor ao réu ou condenado a sanção cominada ou aplicada. Ou também, ou seja, a gente também diz que pode a perda que se perde o direito de impor sanção penal em geral, certo? E podemos afirmar que se constitui nessa perda de direito, qual seja, a perda do jus puniendi, o direito de punir, tudo pelo Estado. O Estado perde este direito, tá bom? Se da prática do fato criminoso, certo, nasce o direito de punir, da prática do fato criminoso nasce o direito de punir, não é isso? É preciso também se saber que, em paralelo, tá, existe hipóteses, certas, legais, que, se preenchidas, elas impedem a imposição da punição ou a sua continuidade. Tá? É importante salientar, no entanto, que essa extinção da punibilidade, ela somente se dá a partir de um ato jurisdicional, antes, durante e até o final do processo. O que é uma condição de punibilidade? O que é a extinção de uma punibilidade? A extinção da punibilidade, ela só é verificada quando acontece as hipóteses extintas de punibilidade previstas que estão previstas na legislação, tá? Não havendo mais como se impor ao réu
ou condenado a sanção combinada ou aplicada a ele. Ou seja, não há mais interesse punitivo estatal. E o indivíduo, certo? E o indivíduo não passa mais, ele não pode mais sofrer sanção. Ou seja, as causas extintivas da punibilidade põem fim ao dever de responder uma consequência de conduta típica. Aquela consequência da conduta típica do condenado ou que praticou o ato ilícito, né? Da antijuridicidade ou da culpabilidade, certo? Se essa conduta é antijurídica ou culpável. No entanto, pela prática desse delito, pode haver hipóteses para impedir a eventual aplicação ou execução na respectiva sanção. Assim, verificar alguma dessas hipóteses extintivas de punibilidade previstas na legislação, não há mais como se impor ao investigado ou ao réu ou ao condenado a sanção combinada ou aplicada, tá? E quando se trata da previsão legal da extinção da punibilidade, dizemos que as possibilidades da decretação da extinção da punibilidade no direito criminal, certo, estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Nesse artigo, certo, nós podemos observar no artigo 107 que extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admita, tá? Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Tudo isso que eu falei, ele está contido no artigo 107, em seus incisos do artigo 107. Tá? Neles estão previstas todas as hipóteses vigentes da extinção da punibilidade. Não podemos esquecer que também existem outras causas que extinguem a pretensão estatal pelo transcurso temporal, certo? Que diz respeito aos prazos de suspensão condicional do processo e da suspensão condicional da pena. Essas outras causas, elas estão previstas, elas se encontram, certo? Previsto no artigo 82 do Código Penal. E nós, inclusive, já falamos. Tá? Também tem hipótese da extinção da punibilidade que vem a tratar e analisar-se, certo? Onde se percebe que a perda do direito de punir, ele poderá ter como causas as situações que dependam ou não de uma conduta, certo? Patrocinada pelo investigado em momento específico ou não da relação processual, inclusive antes e depois da sua existência. Tá? Agora passemos a analisar as causas de extinção da punibilidade anteriormente citadas. Pela morte do agente, que está previsto no artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Nosso sistema jurídico, certo, não admite que as pessoas possam passar da pessoa, que as penas não possam passar da pessoa do condenado. Isso está garantido pelo princípio da pessoalidade
ou da personalidade da pena, da pessoa, conforme previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal de 88, que ali vem a tratar de que nenhuma pessoa, nenhuma pena, certo? Entendam, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, certo? Ou seja, com a morte do investigado, acusado ou condenado, extingue-se aí a punibilidade, pouco importando as fases do processo, seja na fase processual ou na fase executória. É importante deixar claro também que nenhuma pena pecuniária vai persistir pela morte do agente. No entanto, é também importante frisar, salientar-se que, no caso da morte do agente, se essa morte ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o dever de indenizar pela condenação criminal, este dever vai persistir e será transmitido aos herdeiros, aos eventuais herdeiros, no limite das suas respectivas heranças. Quando se fala da anistia, certo, do indulto coletivo e do indulto individual previsto no artigo 107, inciso 2 do Código Penal, nós devemos entender que, com a exceção dos crimes hediondos, previsto no artigo 5º, inciso 63, 43 da Constituição Federal, o inciso 43 da Constituição Federal, certo? A anistia, ela foi criada por lei federal, certo? E produz, tá, de imediato os seus efeitos em relação aos crimes já praticados. É também uma norma de natureza penal, não incriminadora e retroativa. A anistia, ela extingue os efeitos penais, substituindo eventuais efeitos civis. Então, com inserção de crimes hediondos, aqueles que estão previstos no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, a anistia prevê, certo, essa extinção. Tá? Enquanto a anistia se refere a fatos, já o indulto, ele se dirige a indivíduos determinados. Tá? O indulto é para determinados indivíduos. Ou não, com condenação transitada em julgada, podendo ser ele coletivo ou individual. Portanto, as pessoas que são beneficiadas com o indulto, sendo a pena total ou parcial, tá? É diferente da anistia, que pode alcançar tanto os processos em andamento como situações já consolidadas, tá? No entanto, o indulto, certo, não rescinde a sentença condenatória e ele tem efeito apenas sobre a execução, tá? Da pena, tá? O exercício do direito de punir no âmbito da execução é que deixa de existir, tá bom? É de competência do presidente da República, na forma da lei, que está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo único, certo? Essa concessão, a concessão do indulto. Da retroatividade da lei, previsto no artigo 107, inciso 3 do Código Penal,
de acordo com o que preceitua o artigo 2º e seu parágrafo 2º do Código Penal, sempre que a lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime, ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou cumprem pena pela sua prática. Então, decretando-se aí a extinção da punibilidade, ou seja, que ninguém deve ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Da prescrição prevista no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, quanto se trata da prescrição, ela tem suas características e peculiaridades, exigindo então, em texto específico, tá? Ela tem que ter texto específico, se trata de uma prescrição. Contudo, a grosso modo, podemos dividir a prescrição em duas espécies gerais: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva é quando o Estado perde a possibilidade de impor uma sanção penal pela perca do interesse de agir, tá? Que se dá antes do oferecimento da denúncia ou queixa, ou também durante o processo e até mesmo até o trânsito em julgado da sentença penal. Verificar essas hipóteses traz como consequência a ausência de qualquer efeito em relação ao acusado. E deve haver uma decisão que decreta a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, tá? Que não vai mais produzir qualquer efeito negativo ao acusado. A pretensão punitiva executória, certo? Essa pretensão executória, ela se dá em relação ao cumprimento da pena imposta. Aí já existe a condenação transitada em julgada. Contudo, pela demora do início da sua execução, da execução da pena estabelecida, ocorre aí então uma prescrição. Neste caso, o Estado perde a possibilidade de executar a sanção. No entanto, aí também não vai deixar de existir, ela vai persistir os demais efeitos da condenação, tá bom? Da decadência prevista no artigo 107, inciso 4º. A decadência é o quarto mesmo, 107, digo quarto? Meu Deus, estou fazendo confusão. Quarto. Decadência, prescrição é o quarto. Falamos do terceiro agora, né? Que era a retroatividade da lei, né? Tá. Então, da decadência, essa decadência é aplicável exclusivamente em relação aos direitos exercíveis por particulares nas ações penais privadas e públicas, tá? Respectivamente, aqueles casos de oferecimento de queixa ou de representação contra quem se atribui a autoria do fato criminoso, o autor do fato, né? No artigo 103, a gente tem que observar, artigo 103 do Código Penal, ele estabelece um prazo para um prazo padrão
para a sua pretensão, que é de 6 meses para o exercício do direito de queixa ou de representação. Portanto, inspirado este prazo, sem a propositura da queixa nos crimes de ação penal privada ou de representação, nos de ação penal pública condicionada, ocorre aí a decadência e assim também a extinção da punibilidade. Da preempção, no artigo 107, inciso 6º, quando fala da preempção do Código Penal, a preempção, ela ocorre nas ações penais privadas que já foram propostas. Se observarmos o artigo 60 do CPP, do Código de Processo Penal, ali ele traz as hipóteses de reconhecimento da preempção, traduzindo a todas elas a presunção de que o querelante, que é o titular da ação penal privada, não possui mais o real interesse em ver o querelado condenado, evidenciando, portanto, a inércia, certo? Ou a negligência e da renúncia ao direito de queixa ou perdão do ofendido, está previsto também no artigo 107, inciso 5º, tá? Do Código Penal. A renúncia, tá, é um ato unilateral do ofendido e que se dá antes da propositura da queixa, certo? Ela ocorre fora do processo, podendo ser expressa, que é mediante declaração do ofendido, ou tácita, mediante a prática de um ato incompatível com o exercício do direito da queixa. Já falamos isso anteriormente. Devemos observar, então, que nos casos de violência doméstica, existe um porém. No caso de violência doméstica, a renúncia, ela só pode ser feita na forma do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Ela deve ser realizada em audiência, tá? Já o perdão do ofendido, verificado nas ações penais privadas, ela é um obstáculo à continuidade da ação penal já proposta, podendo se dar até o trânsito em julgado. O perdão concedido antes da queixa não é perdão, mas renúncia. Ao contrário da renúncia, ele é bilateral, ou seja, depende da proposta pelo querelante e do aceite pelo querelado. Se o querelado recusar o perdão, segue a ação normalmente, tá? Da retratação do agente, previsto no artigo 107.6 do Código Penal, a retratação do agente, ela se constitui em desfazer o ato ilícito praticado. Ela produz efeito nos crimes de calúnia, difamação e de falso testemunho. No caso de o querelado, desfaz-se a calúnia ou a difamação, ou refaz seu depoimento e a estabelecer a verdade, tá? E ele vai ali se retratar. A apresentação, ela apresenta aí, neste caso, uma limitação temporal para que a ocorrência, certo? Qual seja, essa ocorrência ela ocorra antes da sentença. Do perdão judicial, previsto no artigo 107, inciso 9 do Código Penal, essa possibilidade, certo? Existe aí a possibilidade de a autoridade judiciária deixar de aplicar a pena combinada em determinadas hipóteses. Ela tem que ser hipóteses específicas e que estejam previstas no ordenamento jurídico.
A sentença, ela reconhece a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade, mas julga extinta a punibilidade em virtude do perdão judicial. Ela não vai mais produzir efeitos condenatórios, ou seja, constituem, não vai mais constituir aí maus antecedentes à pessoa, a reincidência também é extinta e também a possibilidade de indenização, possibilidade indenizatória. No entanto, desde o advento do artigo 13 da Lei 9.807, certo? Que é a lei da Operação Lava Jato, é a Lei 9.807 de 99, que trata da Operação Lava Jato, o perdão judicial ele passou a ter maior relevância, tá? Uma vez que ele é utilizado como uma moeda de troca nas negociações envolvendo o colaborador e o Ministério Público em crimes praticados por organizações criminosas. Outra hipótese de reconhecimento de extinção da punibilidade se dá pelo decurso de lapso temporal das condições impostas ao acusado ou ao condenado. A suspensão condicional do processo previsto no artigo, também devemos observar, no entanto, certo? A suspensão condicional prevista no processo, certo? Que está contido no artigo 89 da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. Ali ele impõe um período de lapso temporal, um período de prova, certo? Ao denunciado, que uma vez transcorrido este lapso temporal, com o cumprimento de condições impostas pelo Ministério Público e homologadas pela autoridade judiciária, ao seu final importará na extinção da punibilidade. Desta forma, no caso de suspensão condicional da pena, no caso do SUSIS, o decurso do período de prova, ou seja, o lapso temporal em que se impõem condições ao condenado para que ele não seja preso, tais com a prestação de serviços à comunidade, certo? Neste caso, extingue a punibilidade, mas persiste os efeitos da sentença penal condenatória. No entanto, não mais como uma necessidade de recolhimento ao condenado. No caso de livramento condicional, o condenado é colocado em liberdade antes do término da pena aplicada, na forma do artigo 83 do Código Penal, mediante condições impostas pela autoridade judiciária, que está previsto no artigo 85 do Código Penal. A partir daí, ele terá direito à liberdade, que poderá ser revogada a qualquer tempo pela condenação por crime anterior ou por novo crime. Estando satisfeitas as condições, certo? E não revogada o livramento ao final do período, o condenado terá extinta a punibilidade, no que diz respeito ao interesse do Estado no cumprimento da pena privativa de liberdade. Nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento integral do tributo devido a qualquer tempo extingue a punibilidade. Por outro lado, no que diz respeito ao pagamento, ao parcelamento, é imprescindível que ele se dê antes do ressarcimento da denúncia, antes do recebimento da denúncia, para que o processo seja suspenso. São hipóteses em que, uma vez satisfeito o parcelamento, será extinta a punibilidade. No caso de peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, se o acusado reparar o dano
causado até a prolação da sentença irrecorrível, será extinta a punibilidade. Quanto à extinção, tá, da punibilidade, pelo cumprimento da pena, deve-se dizer que o cumprimento da sanção penal imposta é a forma mais comum de extinção de punibilidade. Ou seja, a partir da satisfação da pena imposta, não persiste mais nenhum interesse do Estado no exercício do direito de punir, exaurindo aí a execução da pena. Para concluirmos, certo? Nós devemos entender e perceber que o importante em toda essa matéria, certo, é ter em mente a separação dos momentos processuais e nas hipóteses em que se operar, uma vez que existem possibilidades de efeitos diretos com o momento processual, para que se possa dar a extinção da punibilidade e ao mesmo tempo se entender, certo, se atentar para os seus efeitos, visto que estes efeitos se limitam no campo criminal e são igualmente produzidos na esfera civil. Ao mesmo tempo, é importante se atentar para os efeitos que, em muitos casos, como vistos, não se limitam ao campo criminal, mas são igualmente produzidos também na esfera civil. Também é oportuno lembrar que o poder de restringir a liberdade é conferida ao Estado pelos próprios indivíduos que o integram, certo? E a sociedade certo? E que tal outorga de poderes, certo? Porém, não é absoluta, muito menos eterna, tá? E que tem o fito de que os cidadãos não se vejam na exposição de punição através de um poder absoluto do Estado e contrário às normas do ordenamento jurídico. Finalizamos aqui. Obrigado a todos, certo? Na nossa próxima aula, que será a nossa 16ª aula, nós passaremos para a parte especial do Código Penal, que vem do seu título 1, que vem a tratar dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, do homicídio, do feminicídio, do aborto provocado, do induzimento à instigação, do infanticídio. Enfim, obrigado, espero ter contribuído e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.